Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, verso 18. Qual é a finalidade da lei? Um suposto perito na lei fez essa mesma pergunta a Jesus. Jesus reduziu tudo a amor. Ele citou duas passagens do Antigo Testamento. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essa passagem está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Esse, segundo Jesus, é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a ele, Jesus diz: mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E essa passagem está em Levítico 19, verso 18. Sobre esses dois mandamentos, Jesus continua, dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versos 37 a 44. Baseado nisso, vamos fazer 6 observações sobre esse texto. Em primeiro lugar, Jesus aponta para uma parte da Bíblia que raramente a gente costuma estudar. Para ele, a própria essência da lei e dos profetas, ou seja, basicamente todo o Antigo Testamento, está contida em Levítico capítulo 19. O que muitas vezes nós consideramos como irrelevante, Jesus exalta. Nós devemos valorizar, assim como Jesus, cada palavra contida nas Escrituras. O segundo ponto é: ame o teu próximo. Ame ao teu próximo mostra que nós não podemos ficar fazendo um joguinho de lei versus amor uns contra os outros. A lei não é simplesmente uma questão de duras resoluções externas, movidas pela nossa força de vontade. A lei descreve a vida no amor. A sua própria essência é o amor. Quando as pessoas dizem, não vamos ser legalistas, precisamos de amar, elas cometem um triplo erro. Em primeiro lugar, essa súplica é em si mesma uma lei. E em segundo lugar, a lei já nos chama ao amor. Só que o mais crucial de tudo é que esse tipo de pensamento faz a gente achar que a gente vai evitar o legalismo simplesmente falando de amor. Só que na realidade, a pregação mais legalista do mundo é a pregação comandada pelas minhas afeições e sentimentos. Ser aconselhado a praticar atos externos já é suficientemente ruim, e receber ordens para provocar emoções internas é simplesmente impossível. A diferença entre a lei e a boa nova de Jesus não é que a lei é sobre o dever estrito e Jesus é sobre os afetos do coração. Não, ambos são sobre o amor. É que a lei apenas descreve a vida no amor. A boa nova de Jesus, quando de fato recebida, ela realmente produz isso no nosso coração. O terceiro ponto é que quando a lei diz ama o teu próximo como a ti mesmo, amar a ti mesmo não é a ordem, é a base da constatação. Deus sabe que nós já amamos a nós mesmos. Nós investimos naturalmente uma enorme quantidade de tempo, de dinheiro e energia em nós mesmos. Inclusive quando afirmamos que nos odiamos a nós mesmos. Na verdade, a gente está prestando muita atenção na gente quando a gente fala essas coisas. O Senhor diz, gaste esse tempo, seu dinheiro, sua energia nos outros. Essa lei não é uma desculpa para passarmos mais tempo nos concentrando em nós. Muito frequentemente a gente costuma ouvir a frase, como é que eu posso amar o meu próximo sem antes eu amar a mim mesmo? Lá vamos nós, tirando licença para mergulhar nas águas profundas e escuras do lago do próprio eu. Esta é a última coisa que a lei me pede que eu faça. É verdade que nós não podemos amar os outros sem que antes um outro tipo de amor venha primeiro a nós. Só que esse amor inicial não é o amor próprio, é o amor divino. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, como diz lá em 1 João, capítulo 4, verso 19. Esse é o amor que deve vir primeiro, o amor de Cristo. E depois nós amamos os outros. Ponto de número 4. O pedido feito a Jesus foi apenas de que ele destacasse o maior mandamento da lei. Só que ele não podia se limitar apenas a amar a Deus. Amar a Deus tem que resultar em amar o nosso próximo. Isso é por causa da natureza do próprio Deus, como a gente vai ver mais à frente. E ponto de número 5. Uma vez que nós vemos esse resumo da lei, aí fica evidente pra gente a forma como o próprio Jesus cumpre a lei. Jesus é aquele que ama a Deus e ama o seu próximo. Desde toda a eternidade tem sido dessa forma. Essa tem sido a sua vida. Ele sempre amou seu Pai e o seu próximo, o Espírito de Deus. Na verdade, cada uma das 3 pessoas da Trindade vive essa vida centrada no outro. Elas são completamente focadas para fora de si mesmas. Uma vez que Israel é filha de Deus, como diz Êxodo capítulo 4, verso 22,
a gente não pode ficar admirado ou surpreso que de fato essa seja a vida dada a Cristo para ele viver. A boa vida não consiste em obstáculos aleatórios para a humanidade superar através de uma resolução moral. A boa vida é a amorosa vida do Filho de Deus. Ela é descrita na lei, vivida na carne de Cristo e depois ela é dada a nós pelo Espírito de Deus. E finalmente, o ponto de número 6, porque a lei é uma descrição da vida de Cristo, nós devemos ficar surpreendidos com o seu amor. Levíticos 19 começa com essas palavras: sereis santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É o verso 2 do capítulo 19. A vida santa aqui de Levítico 19 é a vida do próprio Senhor. O Senhor nos ama como ama a si mesmo. E quem poderia duvidar disso quando nós olhamos para Jesus? Ali está ele lá na cruz se oferecendo totalmente o Pai. E ali está ele oferecendo-se totalmente a nós. Lá na cruz nós vimos o amor descrito na lei. Só que mais do que isso, nós somos o destinatário desse amor. Experimentar o seu amor é ser libertado para o seu tipo de vida. Quando nós vemos o amor de Cristo, nós somos levados a amar o nosso próximo. E tal amor, como diz Paulo, é de fato o cumprimento da lei.